Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o São Paulo ainda vai contratar zagueiro ao fim do período de inscrições na Libertadores. Atualizações no Palmeiras, Carlos Miguel pode pintar mesmo no Verdão, como foi publicado nessa sexta-feira? Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre o Palmeiras para responder se o Verdão sondou mesmo o Carlos Miguel. Nessa sexta-feira, o portal IG afirmou que o goleiro que está à venda no Nottingham Forest foi procurado por representantes do Palmeiras. O Verdão não fez contato com o Nottingham Forest, mas sim com o Juliano Bertolucci para entender as condições de um eventual negócio. Repito, como o Carlos Miguel está à venda, a maior dificuldade não é tirá-lo do clube inglês. Pedida de algo na casa dos 4 milhões de euros, o Carlos Miguel ganha na casa dos 600 mil reais por mês, números absolutamente compatíveis com a realidade financeira do Verdão, que busca sim um goleiro, mas o perfil desejado no Palmeiras hoje é outro. A ideia do Palmeiras é contratar alguém que possa ser preparado para num futuro não tão distante suceder o Everton, e não contratar alguém que chegaria para rivalizar com o atual titular e um dos ídolos do torcedor palmeirense. Vale a lembrança de que o Carlos Miguel, enquanto goleiro do Corinthians, chegou a ter problemas com o Cássio, porque ele forçou a barra para ser titular, e essa não é uma circunstância com a qual o Abel Ferreira e os dirigentes palmeirenses estão dispostos a conviver. Então a percepção que eu tenho é de que é pequena a chance de o negócio acontecer, apesar de as cifras estarem absolutamente dentro do orçamento palmeirense. Só para completar, é importante lembrar também de um vídeo divulgado no final do ano de 2023, em que o Carlos Miguel aparece num período de férias cantando aquela música que o Palmeiras não tem Mundial nem Copinha, por sinal o título da Copinha já veio depois. Para completar o noticiário, ao viver de contar que apenas 6.600 ingressos foram vendidos para a partida entre Palmeiras e Ceará nesse domingo no Allianz Parque, reflexo da eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o São Paulo tricolor buscou nas últimas horas a contratação de um zagueiro, conversou com o Juan Tressolti, negociou também com o Rafael Tolói, entre outras possibilidades, mas não chegou a acordos financeiros e o prazo de inscrições para que o tricolor registre um novo zagueiro para a disputa das oitavas de final da Libertadores da América já se encerrou nessa sexta-feira. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares antes de gravar esse vídeo e ouvi dele o seguinte, abre aspas, vamos com o elenco que a gente tem e estamos bastante confiantes, fecha aspas. A busca apressada do São Paulo por um zagueiro se tornou ainda mais importante depois de uma contusão do Arboleda que vai parar por pelo menos um mês. Já existia a intenção do Hernan Crespo, assim que chegou, da contratação de um lateral direito, de um zagueiro e de mais um atacante. Com a contusão do Arboleda, essa necessidade se tornou ainda mais evidente, mas o São Paulo não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos e sem conseguir fechar um contrato com um zagueiro que chegue para a disputa das oitavas, o tricolor abortou temporariamente essa ideia. Só para completar em relação ao São Paulo, o tricolor ainda não bateu o martelo em relação à venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar. Tudo porque o Olympiacos da Grécia apareceu nas últimas horas disposto a cobrir a oferta dos 10 milhões de euros sugeridos pelo time ucraniano. São Paulo vai tentar se fazer valer de um leilão para aumentar essas cifras. Quanto mais dinheiro, melhor o negócio. Quais são as notícias para o ponta do São Paulo enquanto saída? As notícias, elas não são mole. O tricolor paulista hoje, ele olha pro Henrique Carmo e também pro Lucas Ferreira e considera, não moeda de troca, mas tentar fazer um caixazinho. E quando eu digo um caixazinho, eu estou dizendo, o São Paulo pode perder os dois agora. Há quem diga, já tá cravando já, que o Lucas Ferreira já vazou, já não vai jogar mais pelo São Paulo e faz total sentido. O Lucas Ferreira, desde que o Crespo chegou, o Crespo demonstra uma má vontade para com o Lucas Ferreira. Antes o Lucas machucado, depois o Lucas entrando muito pouco e o Tapia entrando pra jogar. Você pode atribuir realmente ao Crespo. Falar, ele não colocou pra jogar também ali o Henrique Carmo, nem o Luca, ele não colocou ninguém da base. Pode, o Rodriguinho sim, pode até ser. Só que também nós temos uma outra questão. O Lucas Ferreira, ele pode estar vendido já para o time lá da Ucrânia lá. Ele saindo o Lucas Ferreira, o que impacta do São Paulo ganhar 50 milhões de reais? Seria a venda por 50 milhões de reais. O que é uma venda de um valor bastante pequeno, porque o cara é uma joia da equipe de base. Então deu muito o que falar e tem dado. Mas assim, Lucas Ferreira, hoje, praticamente página virada na história do São Paulo, um jogador que aparentemente
Segundo informações, ele não queria ir embora do São Paulo, mas ele deve ir embora agora por vontade desta diretoria de futebol que não conseguiu classificar o São Paulo no Paulista, não conseguiu classificar o São Paulo na Copa do Brasil. As metas de futebol, as metas de campo não estão sendo alcançadas. Então o São Paulo deixa de arrecadar dinheiro porque não bate as metas de campo, as metas esportivas. Então, acontecendo isso, o São Paulo é eliminado numa Copa do Brasil e já começa esse movimento para vender joias da equipe de base como o Henrique Carmo e também como o Lucas Ferreira, muito parecido com o que aconteceu com o William Gomes ano passado e também agora com o Matheus Alves, né? O que pega do Henrique Carmo? É que o São Paulo, ele quer emprestar o Henrique Carmo pro time do PSV, não o PSG da França, o PSV da Holanda. O São Paulo quer emprestar o jogador e colocar a cláusula de opção de compra. Ele empresta por 1 milhão de euros e se os caras quiserem comprar depois, eles vêm com uma grana, mas é se quiserem. Então o São Paulo perde o jogador por 1 ano, vai perder se emprestar, e vai ter aí a bagatela de uns 6 milhões de reais, que é o que vai ver. Então quando eu falei dos 50 milhões, é 50 no Lucas Ferreira, porque o Henrique Carmo é empréstimo, sem obrigação de compra. Então o São Paulo pode mesmo ficar sem o jogador do nada por um tempo e depois eles devolverem. Talvez quebrado, vai saber. Então o São Paulo brinca. Já vendeu o William Gomes, já vendeu aí o Matheus Alves. Mas tudo bem, e ponta, vendeu o William Gomes. O São Paulo vendeu o Rato. O São Paulo emprestou o Eric. O São Paulo não deve segurar o Lucas Ferreira e nem tampouco o Henrique Carmo. O São Paulo tá mandando todos embora. Todos. Contando hoje que vai ficar com o Tapia. E que o Tapia é bom, pode até vir a ser, né? Mas hoje o Tapia não passa de uma incógnita e pior, que não é nosso. Os nossos, nós estamos mandando embora. Então o São Paulo tá ali, né? Correndo, desvalorizando a equipe de base. Nós não temos uma figura do Casares aparecendo pra explicar isso. Eu tava vendo agora, eu vim gravar esse vídeo aqui, aí eu não sei porque você pega o celular, né? Dá mais aquela atualizadinha, sabe aquela atualizadinha de boba? E aí eu vejo a Leila Pereira falando assim, ó, meu, quem manda aqui sou eu. Pegou o microfone. Ó, quem manda aqui sou eu. Uma pequena parte da torcida que reclama não vai mandar em mim. O jornalista não vai mandar em mim. Comentarista não manda em mim. Aqui não, quem manda sou eu. E eu quero segurar o Abel Ferreira. Olha o nível que estão lá. Nós aqui, nós não temos o Casares. Deixa eu voltar o microfone. Tá imitando a Leila Pereira. Ficou boa a imitação. Nós não temos o Belmonte e o Casares falando pros São Paulinos. Nós estamos à mercê aí de uma coletiva do Crespo que ele não quer falar nada. Então nós não temos nada, nós não temos informação nenhuma oficial do São Paulo. Tem um boletim, o Lucas tá recuperado. Contusão do Wender de 1 mês. É o que nós temos. É esse fragmento, essa poeira voando no ar aí, é o que nós temos de notícia do São Paulo oficial. O Casares não sai da rede social, mas toda coisinha da vidinha dele lá. Nada, pouquíssimo voltado ao São Paulo, nada voltado a uma informação pra um torcedor. Pede pra lotar campo, pra comprar produto, fecha parceria e divulga. Pra nós, nada. E aí, eu vejo a Leila Pereira vindo a público e falar. Aqui o Abel fica e eu quero o Abel aqui. E nós aqui estamos assim. Se o Crespo disser que vai ter um reforço, ele manda procurar a diretoria. Não encontramos a diretoria. Vai ter um retorno do departamento médico, fale com o doutor. Não temos a figura do doutor. Nós não temos a informação. O São Paulo se fechou numa redoma de aço, de adamantium, né? Então uma redoma de adamante do Wolverine lá. Não tem nada. Não sabemos de nada. Então quando olha aí para esses jogadores que estão indo embora, nós temos que torcer pra dar alguma coisa certo, mas o São Paulo mesmo, ele largou a gente pra lá. Estamos à deriva e à mercê do Crespo dar certo e conseguir fazer o time jogar em campo, né? Hoje nós temos o Luciano, que dá uma entrevista, nós temos o Luiz Gustavo, que dá uma entrevista, nós não temos o São Paulo. Não temos o São Paulo. Então, quando eu olho aí pro Wellington Rato vendido e pro Eric, eu me pergunto, não faz sentido agora trazer o Eric de volta lá do time do Vitória da Bahia? Amanhã o São Paulo pega o Vitória e o Eric, por força contratual, não pode jogar contra o São Paulo. E isso é um alívio pra gente. Agora, amanhã ou depois, um time que está se desfazendo de todos os pontas. Passamos anos e anos aqui não tendo ponta, o jogador do 1 contra 1, e aí fomos obrigados a ver DVD, Marcos Paulo, Marcos Guilherme, jogadores que vieram pra cá, assim você fala, rapaz, mas do nada o São Paulo contrata um monte, arruma um monte da equipe de base, de uma safra muito vitoriosa da equipe de base, e o São Paulo zarpa com os caras. Está ficando complicado, depois de perder uma Copa do Brasil com o São Paulo, pra mim, ninguém muda a minha cabeça aqui agora, o São Paulo
não queria jogar essa Copa do Brasil a ponto de colocar o Jandrei para jogar o primeiro jogo e deixar o Jandrei, o Sabino e o Tapia baterem pênalti para o nosso time, um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida. Meus amigos, falando agora sobre alguma coisa boa, é oficial no São Paulo. Lucas Moura está recuperado e está de volta. Como ele vai jogar amanhã? Imagino que 30 minutos, né, para se recuperar, para ganhar ritmo de jogo, para pegar na semana que vem o Nacional do Medellín lá da Colômbia, na Libertadores da América. E aqui fica, ó, filezinho. O time de São Paulo teria Ferreirinha, Luciano e Lucas Moura, um trio de ataque, o trio abençoado, né? Um trio iluminado, um trio que desequilibra mesmo. Não tendo um jogador expulso, dá pra montar um timaço com esse ataque aí. Mas Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha seria um ataque ali que você conta pouco com o Ferreirinha, que vira e mexe, ele sai substituído. O Luciano tá improvisado como centroavante e o Lucas Moura vai saber quando terá condição de jogo para 90 minutos, né? Então temos que ficar antenados e o time do São Paulo tem que ser muito assertivo com essa volta do Lucas Moura. Meus amigos, olha só, o Juan Tressoldi é um jogador que ele desperta de novo o interesse do São Paulo Futebol Clube, tá? O Juan Tressoldi, não vai dar pra não dar risada também, né? O Juan Tressoldi, ele é um jogador que ele veio pro São Paulo e o grande problema dele nunca foi futebol, né? Futebol ele joga. O grande problema do Juan Tressoldi é que ele custa 25, 26 milhões pro São Paulo. Agora, ele vai embora machucado. Ontem eu falei sobre isso, que ele foi embora machucado. A informação que eu tenho hoje é que ele não sente mais dores no joelho e que ele estaria fisicamente recuperado, beleza? Então, recuperadaço, Juan Tressoldi, problema nenhum. Só que o São Paulo não tenta a compra dele, tenta o empréstimo junto ao Sassuolo. Então, você pega a visão. Em julho, o São Paulo tentou o empréstimo do Sassuolo. O Sassuolo falou, não vou emprestar. Tá bom? Não vou emprestar. Me devolva o cara mesmo machucado. São Paulo, tá bom. Pega ele de volta aí. Aí ele volta machucado porque em junho ou julho, ou mês passado, ou mês retrasado, o Sassuolo não quis mais emprestar o cara pro São Paulo, beleza? Tá acompanhando? Aí agora, um mês depois, o São Paulo liga lá e falou, me empresta o cara aí, vai, mano. Como é que ele tá, inclusive? Aí, recuperou o joelho, tá bom aqui no Sassuolo. Ele tá bem, não sente mais dores, não. E o São Paulo também empresta ele aí agora, empresta pra mim, vai. E aí, você imagina o Sassuolo que mês passado não queria emprestar de jeito nenhum, agora ele vai emprestar? Amarra aí, costura essa história que eu quero ver. Amarra essas notícias aí que vieram do Juan Tressoldi que eu quero ver. Eu faço questão, tô te desafiando aqui. Amarre essa história que eu quero ver fazer sentido na sua cabeça e você me convence, eu quero ver. Pra mim, o São Paulo vai pagar 25 milhões no Juan Tressoldi, que era o plano desde o começo do Rui Costa, diretoria, Belmonte, Casares, todos. E eles querem agora o cara de volta se as notícias que vieram da imprensa, a imprensa que frequenta o São Paulo, diga-se de passagem, a imprensa que o São Paulo abre a porta da Barra Funda, é a imprensa que o São Paulo dá as informações, estão cravando que o São Paulo tem interesse no Juan Tressoldi. Surgiu aí o interesse do japonês, chamado... Como é que chama o japonês que tá aqui? O japonês, ele é do Japão, ele chama Koki Ogawa. Ele joga num time da Holanda, que se chama... O time da Holanda, ele tem um valor de mercado de 2,5 milhões de euros. E o time chama Nijmegen. É o Nijmegen. É um time da Holanda que eu nunca ouvi falar na minha vida. E o japonês chamado Koki Ogawa, ele tem hoje 28 anos, ele é centroavante, ele é altão, ele tem 1,87 m, né? 1,87 m ele tem, 86. E ele é japonês e está lá, tem contrato ainda com o NEC, né? E o contrato dele acaba em 2027. Ele é titular da seleção do Japão. E aí o que acontece? O São Paulo teria, segundo algumas informações, o interesse em levar contrato com esse jogador. Mas o próprio São Paulo teria desmentido, porque é um jogador que é centroavante. O São Paulo tem Luciano, André Silva, Dineno. São 3 jogando e ainda tem o Rian, Francisco e o Caleri para voltar, são 5. Realmente não faz sentido trazer centroavante. Acho mesmo que não passa por enquanto de um boato. Mas o Rigoni poderia ser um jogador apontado e pedido pelo técnico Hernan Crespo. Vamos juntar aí. O Rigoni foi um pedido do Crespo quando o Crespo veio pro São Paulo em 2021 e o Rigoni veio pro São Paulo. O Rigoni foi comprado e com o Hernan Crespo um dos melhores jogadores que nós tivemos. Rigoni, Emiliano Rigoni, ele foi com o Crespo um dos melhores jogadores que o São Paulo teve na passagem do Crespo por aqui, ganhou o título. Quando o Crespo ele vai embora, chega o Rogério Ceni e o futebol do Rigoni derrete. O Rogério acho que não queria usar o Rigoni, colocou da maneira ali que o Rogério sabe colocar pro cara não jogar mesmo, não que o Rogério tenha a culpa, mas não deu certo, o Rigoni foi embora.
nunca mais se encontrou na carreira jogando bem, né? Ele jogou bem, fez alguns números aí, mas bem igual no São Paulo não. E o São Paulo agora, ele tá nessa onda. Vamos dar embora, vendeu o William Gomes, Matheus Alves, vai vender agora o Lucas Ferreira, vendeu o Neverton, ele tá vendendo e emprestando o Henrique Carmo, vai faltar ponta. Será que o São Paulo está planejando a volta do Emiliano Rigoni? Assim, se o São Paulo estalar o dedo junto com o Crespo para trazer o Rigoni, vem num estalo de dedo. Aí basta saber se o São Paulo quer, se o Crespo quer e se o Rigoni quer. O Rigoni iria querer com certeza. Mas será que nós, São Paulinos, queremos também Emiliano Rigoni em 2025? Não sei dizer, mas tem aí existe uma remota possibilidade até de acontecer. Vamos analisar aí os próximos dias, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!